Meu amigo, o Vasco, o nosso glorioso Vascão, conseguiu tomar 4 gols de um time venezuelano. Nunca um time brasileiro tinha conseguido isso. O Flamengo empatou e se complicou muito na Copa Libertadores, grandes riscos de vir para a Sul-Americana. O Botafogo ganhou, mas ninguém gostou da atuação. O Fluminense ainda joga hoje, mas ainda está numa situação relativamente tranquila na Sul-Americana. Os rivais estão tropeçando bastante. Esse é o resuminho da rodada, porque a rodada ainda não acabou. A rodada acaba nessa quinta-feira. Mas você pode vir deixar um like aqui embaixo, você pode se inscrever aqui no canal e você pode também comentar a sua opinião aqui embaixo na caixinha de comentários. Vamos lá, tá? Dá aquela passada por Libertadores Sul-Americana falando sobre a ótica do que importa para o Fluminense, né? Esse grupo A aqui importa muito pouco, né? O Independente me chamou a atenção, o Independente meteram 5 no Boston River, 5-1 fora de casa, praticamente classificado, joga as 2 últimas em casa, e o Nacional de Potosí, que tropeçou em casa com o Guarani, mesmo a 4.000 metros acima do nível do mar. Então, desculpa, né? No caso, vai passar Guarani, Independente mesmo, isso aqui não tem nem discussão, vamos ver quem passa em primeiro e segundo. O Vitória, apesar de se esforçar muito para poder fazer uma péssima Sul-Americana, conta com um grupo que todo mundo empata, né? E só a Universidade Católica de Quito que ganha, já está classificada e já está praticamente garantido em primeira, né, também. Tem uma questão só ali de saldo de gols. Então a Universidade de Quito é um adversário que já... Eu diria que é o primeiro adversário já garantido nas oitavas de final, que não vai passar pelos playoffs. Cerro Largo, Vitória, Defensa e Justiça vão brigar pela segunda vaga. No caso do Vitória, joga as 2 fora, não está jogando nada o Vitória, é uma vergonha na Sul-Americana. Grupo C ainda tem jogo entre Racing e Huracan, mas para quem viu a thumb, né, viu que eu botei o Corinthians na parte do negativo. O Corinthians só ganhou um jogo na Sul-Americana até agora, que foi aquela vitória na terceira rodada, né, na rodada passada contra o Racing. Em caso, o Racing, que é o bônus do grupo, se eu bato, todo mundo bate. E aí, se ele bate, todo mundo bate, o Corinthians, depois de empatar 1-1 com a América de Cali, grandes chances de não passar, porque é bem capaz de o Huracan bater no Racing, dos 3 times aqui, né, na verdade, né? Você bota 3 pontos a mais para cada um aqui. Só que o Corinthians tem 2 jogos fora de casa e um deles é contra o Huracan fora. O Corinthians está numa situação muito complexa nessa Sul-Americana. Parece que está lutando para não se classificar. Vamos ver como é que vai ser esse Racing e o Huracan aqui. O jogo é hoje, né? O grupo D é o grupo do Grêmio. O Grêmio, apesar de ter empatado com o Atlético Grau, o Grêmio mandou reservas para esse jogo. Apesar de ter empatado com o Atlético Grau lá no Peru, o time do Mano Menezes entrou com 2 laterais esquerdos, cria quase nada, perde a chance de assumir a liderança. Mas ainda está relativamente tranquilo para o Grêmio, porque o Grêmio fecha com 2 jogos em casa, já está praticamente classificado, né? Só não está matematicamente por causa do saldo. Mas para ser primeiro, ele basicamente vai depender de vencer as 2 em casa, depende só dele. Semana que vem tem o Godoy Cruz em casa, se ele vencer, ele passa o time argentino. E aí na última rodada é só fazer o trabalho de casa ali contra o Sportivo Luquem, que até agora só fez 1 ponto. Então o grupo ainda está relativamente controlado pelo Grêmio, que conseguiu empatar fora de casa 2 jogos e ganhar o outro. Então o Grêmio está na parte boa aí, né? Deve passar em primeiro. Quem também está na parte boa é o Mushkruna, o time equatoriano, estreante em competições internacionais, simplesmente já meteu 10 pontos e está classificado para a próxima fase, tá? Já se classificou o Mushkruna, só não garantiu a classificação em primeiro. O Palestino também está classificado para a próxima fase, só não está ainda 100% por causa, novamente, questão de saldo de gols, são 8 gols para serem tirados. E o Cruzeiro é o primeiro eliminado, cara. O Cruzeiro está matematicamente eliminado, nem em segundo passa. Desastrosa a participação sul-americana de Corinthians e Cruzeiro até agora nas competições internacionais, né? São os 2 times que acho que mais chamam a atenção. Cruzeiro eliminado, e aí o Mushkruna, se for direto para as oitavas, ele joga 2 vezes agora fora de casa, né? Bem provável que o Palestino termine na liderança. Enfim, vamos ver, né? Mas deve passar chileno e equatoriano mesmo ali, já pelo cálculo. Grupo do Fluminense, o Once Caldas se classificou, já falei disso no pré-jogo, e minha câmera saiu, né? Tá de volta aí, não sei quanto tempo ficou fora, mas mais importante é me ouvir. O Once Caldas se classificou, né? Meteu 1-0 no União Espanhola em casa, dominou o primeiro tempo, o segundo tempo tomou uma pressãozinha do União Espanhola, mas também nada ali de outro mundo, não, foi bem superior. Está classificado com 9 pontos, não pode mais ser alcançado. Briga pela primeira posição com o Fluminense, mas aqui aquele cálculo que eu já falei, né? O Fluminense tem 2 jogos, contra o San José fora e contra o União Espanhola em casa. Ele precisa vencer um desses 2 e ganhar na última rodada o Once Caldas. Fez isso, é líder do grupo. Então, se o Fluminense ganhar, por exemplo, hoje do San José aqui,
Na semana que vem pode escalar de novo as reservas contra a União Espanhola e tá nem aí, porque o jogo mesmo vai ser contra o Once Caldas na última rodada. Óbvio, vale a vantagem do empate, né? Mas só pra vocês entenderem, tem alguns jogos que pra mim, eu vou falar disso depois dos nossos rivais, que são chave, tá? Jogos que são chave dentro de uma fase de grupos. E a vitória contra o Once Caldas, lá no Paulo Grande, no estádio Paulo Grande, né? Com marcão de treinador, numa raça e tal, ela foi determinante para a tranquilidade do Fluminense na fase de grupos da Sul-Americana, cara. Porque aquela vitória colocou a gente o tempo inteiro à frente do Once Caldas em todas as rodadas, né? Espero que seja mais uma agora, e possibilitou o Fluminense sempre ter a vantagem contra os colombianos. San José e União Espanhola não ameaçariam de qualquer maneira, mas essa vitória foi crucial para a tranquilidade na fase de grupos. Vamos manter essa tranquilidade hoje, né? E o nosso Vascão. Quem olha a tabela vai falar, pô, mas o Vasco tá em segundo, né? Só que o Vasco na próxima rodada pega o Lanús fora. E o nosso Vascão tomou 4 do Puerto Cabello, da Venezuela. O time tinha feito 2 gols até agora na competição, tá? Tinha feito 2 gols, os 2 contra o Lanús jogando em casa, ó, a força do mando de campo aí do Puerto Cabello. E meteu 4 no Vasco, pô. Meu amigo, na próxima rodada tem Lanús e Vasco. Se o Vasco perder aqui, Puerto Cabello e Melgar, um dos dois, ou talvez os dois, né, passam o Vasco. E na última rodada tem Vasco e Melgar, mas tem Lanús. Ainda vai acabar dando pro Vasco passar. Mas que vergonha. E o nosso Felipe Maestro, hein? Nosso glorioso Felipe Maestro. Meu Deus do céu. Alguém definiu muito bem lá num tweet que eu fiz, que é bem assim, é o Diniz, só que só a parte ruim. E a definição que eu dei, na verdade, é que o Felipe Maestro hoje é o pior técnico do Brasil. Ah, não, mas tem o Seu Teixeirinha, que é aqui que perdeu todos os jogos na carreira. Show, mas o Seu Teixeirinha nunca teve a oportunidade de perder com um time forte. E o Felipe consegue perder com um time forte, com um time fraco, com um time pequeno, com um time grande, com tudo. É o pior técnico. Ah, mas aí ele vai empatar com o Seu Teixeirinha. Ele perde no saldo de pontos negativos por perder com times tão bons, assim, ou grandes. O Vasco não é bom, mas enfim, vocês entenderam. E aí o grupo do Atlético, o jogo ainda acontece nessa terça-feira. Então assim, a definição hoje o Vasco tá mal, mas ainda tem chances matemáticas de passar. Na Libertadores, o cenário é um pouquinho diferente pro nosso amigão aqui, ó. O Botafogo, aliás, o cenário pro Botafogo é igual, pro Flamengo que é diferente. O Botafogo, que é do grupo A, ganhou o Carabobo, mas assim, quem viu esse jogo percebeu. O Botafogo jogou nada, tomou um empate, estavam ganhando de 1-0. No último minuto, o Carabobo sai num contra-ataque 4-2, já na frente da área do Botafogo, e o centroavante animal simplesmente chuta pro gol, pô. Tendo 4-2, ele chuta de longe, abaixa a cabeça e pum, chuta pra fora. É isso. E aí, rola a bola, gol do Botafogo 2-1. Então, assim, o Botafogo ficou a um lance de perder este jogo pro Carabobo e dar praticamente adeus a Libertadores. Como venceu? Tem a tabela agora, 2 jogos em casa, depende só dele para passar, tá bem tranquilo aqui a situação do Botafogo no sentido matemático. No sentido de bola é que mais preocupa. Chance do Botafogo hoje vir para a Sul-Americana, eu diria que é entre baixa e média, né? Vitória do Estudiantes por 3-0 fora de casa fez com que na próxima rodada esse Botafogo Estudiantes aqui seja um adversário bem difícil para eles. O jogo é quarta, 9h30 no Engenhão, quarta, 7 horas. Tem Fluminense e União Espanhola no Maracanã. Qualquer um dos 3 aqui, lembrando que o terceiro... Por que eu tô falando de Libertadores? Porque o terceiro da Libertadores vem pra Sula, tá? Jogar um mata-mata contra o segundo da fase de grupos da Sula. E qualquer um dos 3 que vier desse grupo aqui vai ser um time com moral, tá? O grupo B, a rodada é toda hoje, né? O grupo do River, não mudou nada em relação à última vez que eu falei. E aqui vem o grupo do Flamengo, que é o inverso. O Flamengo joga o melhor futebol do Brasil, olha como o Mengão joga, não sei o que lá. Tá bom, show. Dito isso, tu ganhou um jogo na Libertadores, que foi o Deportivo Táchira fora de casa, na estreia, por 1-0. Perdeu pro Central Córdoba em casa e empatou fora de casa. E empatou com a LDU lá em Quito. Eu tenho certeza que esse empate aqui não estava na conta, o empate com o Central Córdoba. Agora o cenário é o seguinte: as 2 últimas rodadas o Flamengo depende só dele? Não. Gabriel, mas se ele ganhar os 2, ele vai a 11 pontos e aí vai ter mais saldo, né? Não necessariamente. Se todos os jogos forem 2-0, por exemplo, o Flamengo não passa.
Acho que aí iria para cartões amarelos e tal. O Flamengo joga em casa com a LDU semana que vem. Somos todos Liga Deportiva Universitária. Isso aí não tem discussão, tá, gente? E um empate aqui do Flamengo já o elimina. E considerando que o Deportivo Táchira tem 0 pontos, quem cair aqui desse grupo vem pra Sula. E aí tem muita gente perguntando, tá, mas tem como ter um Fla-Flu na Sula? Tem. Só que nas oitavas de final, só. O Fluminense passando em primeiro, né? Considerando que o Fluminense passa em primeiro, nas oitavas de final, o Flamengo vai jogar o mata-mata contra alguém da Sula, algum segundo colocado. Ele avançando pelo sorteio pode dar Flamengo e Fluminense. Agora, pode acontecer até mesmo nesse playoff, né? Porque se o Fluminense der um mole e passar em segundo, a conta é o seguinte: o melhor segundo colocado da Sula pega o pior terceiro colocado da Libertadores. Segundo melhor segundo colocado da Sula pega o segundo pior terceiro colocado da Libertadores. E assim vai. Não tem restrição de times do mesmo país se enfrentarem, não. Então pode ser que dê Fla-Flu até nessa Sul-Americana, mas eu prefiro que seja um pouco mais para frente. O São Paulo classificou, né? Não matematicamente ainda, mas a mesma coisa, só por causa do saldo aqui mesmo. 10 pontos, venceu o Alianza Lima fora de casa. Foi a rodada dos 4-0, né? O Fortaleza praticamente eliminou o Colo-Colo. O Colo-Colo ainda tem chance só matemática, mas tomou 4-0 do Fortaleza dentro do Castelão. E como o Fortaleza ganhou os pontos daquele outro jogo contra o Colo-Colo, tá com 7 pontos. Na próxima rodada vai enfrentar o Bucaramanga dentro do Castelão. O Bucaramanga que acabou de tomar um 4-0 dentro de casa do Racing. E se o Fortaleza vencer esse jogo, termina a rodada classificado. Então o Fortaleza depende só de vencer em casa o Atlético Bucaramanga para poder se classificar com uma rodada de antecedência. Se fizer 10 pontos, o Bucaramanga vai ter 5. O Colo-Colo vai no máximo a 5. Não dá para tirar em uma rodada só, então Fortaleza tá muito bem na parada e é muita a chance do Bucaramanga, time colombiano, campeão colombiano agora, de uma cidade longe de Bogotá, então é viagem chata, é grande a chance dele vir pra Sula, tá? Nesse momento, inclusive, eu preferia que viesse o Colo-Colo do que o Bucaramanga, tá? Quesito futebol, quesito logística, quesito só camisa, que obviamente o Colo-Colo vai ter muito mais. Bahia tomou 3-1 do Nacional dentro de casa de virada, se complicou porque joga as duas últimas fora de casa, né? Vamos ver como é que vai ser esse Atlético Nacional e Internacional hoje. Pro Bahia, o ideal aqui era um empate, né? Mas enfim, na próxima rodada o Bahia visita o Atanásio Gerador contra o Atlético Nacional. Palmeiras, primeiro classificado da Libertadores. E assim, 100% de aproveitamento. O Abel Ferreira é bizarro, né, gente? É absurdo. O único time com 100% de aproveitamento. Venceu o Cerro Porteño fora de casa como se fosse nada. Venceu o Bolívar fora de casa. Estreou com vitória contra o Sporting Cristal fora de casa. Tem 2 jogos em casa agora que ele não perde nem mais a liderança, tá? Palmeiras não está só classificado. O Palmeiras está classificado na liderança. Nenhum time chega no Palmeiras mais. Então, se ele quiser botar terceiro reserva agora, se ele quiser botar um time de basquete para jogar futebol, fazer um teste, ele pode fazer. Não vai, mas pode, né? E aí, um desses 3 vem pra Sula. Eu aqui, acho que o melhor pra gente enfrentar seria o Sporting Cristal ou o Cerro Porteño. O Sporting Cristal é mais longe, né? Então teria discussão de, viagem pra lá, vai mandar todo mundo. E são 2 times que botam públicos parecidos no estádio, tem tradição parecida também. Então não tem muita diferença. Próxima rodada, o Bolívar não joga a última rodada em casa contra o Cerro Porteño. Se ele ganhar esse jogo do Cerro Porteño na última rodada, basicamente a conta vai ser o seguinte: quem ganhar de Sporting Cristal e Cerro Porteño se classifica e o Bolívar vai para a Sul-Americana. Se houver um empate, aí o Cerro Porteño vai para a Sula e o Bolívar classifica. Então pode vir provavelmente Bolívar ou Cerro Porteño, tá? E no último grupo, o Peñarol meteu 3-0 aqui na Bolívia, em Cochabamba, contra o San Antonio Bulu-Bulu. Grandes chances do San Antonio Bulu-Bulu vir para a Sul-Americana também. Aí esse não mete tanto medo assim, não. E aí, tá? Você acha que vai passar quem depois desse resumo? Foi um resumão, né? No final das contas foi um resumão. Você acha que quem dos rivais vai se complicar mais? Você acha que o Vasco e o Botafogo, pelo cálculo matemático ajudar um pouco, vão acabar passando? E aí a gente vai ter Vasco na Sula e Botafogo nas oitavas da Libertadores? Ou vocês acham que o Flamengo, de repente, vai acabar passando? Porque, por mais que o cálculo matemático não ajuda, são 2 jogos em casa. Ou você acha que todo mundo vai se dar mal? Comenta aqui embaixo, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve, tamo junto, até a próxima, valeu.